A estrutura familiar pode ser considerado um fator de risco na depressão de adolescentes. A estrutura familiar? É. Olha, eu acho que é importante, né? Porque é o seguinte, a adolescência é a pior fase da evolução humana. É onde você tem a maior crise de identidade. Por quê? Na adolescência, você vai ter 3 crises importantes. Primeiro, a criança que já se torna um jovem, ela tem um corpo diferente, com hormônios funcionando. Então, ela vai ter uma crise de identidade sexual. Então, hoje em dia, muitas pessoas não conseguem passar pela adolescência com a sexualidade definida. Ela não consegue saber o que ela quer, o que ela gosta, ela não consegue se definir. Então, a primeira... Isso. Será que eu gosto disso, daquilo? Isso. Né? Já era complicado na nossa época, que você tinha menos sexualidades. Outro dia eu estava vendo um estudo, padre, a pessoa conseguiu somar 33 sexualidades diferentes. Eu falei, caramba, o que é isso? É assim, é o hétero, é o bi, é o tri, é o hétero que não beija bi, sabe, é tanta bagunça hoje que fica complicado para o adolescente até entender quem é ele, né? Então, a primeira crise é a sexual. A outra crise é a crise profissional, porque o adolescente também ele tem que entender um pouquinho o que eu sou bom. Qual é o meu talento? Eu tenho tendência para quê? Né? E outra crise é ideológica, que tem a ver com posicionamento político e religioso. Então, são 3 crises importantes de saber quem sou eu, que muitas vezes o adolescente não consegue fazer isso, e você vai ver pessoas com 50 anos que não conseguiram fazer isso ainda. Né? Elas não conseguiram saber quem são elas. Então, já é um problema complicado para o adolescente. Quando você não tem uma estrutura familiar legal, piora mais ainda, porque o adolescente ele precisa se distanciar dos pais, e é por isso que eles são rebeldes. Ele nega o pai e a mãe nesse momento, então tudo que o pai fala, ele quer fazer o contrário. Então a mãe fala, não faz isso, filha, aí ela faz tudo que a mãe não quer. Entendeu? Só porque a mãe não quer, entendeu? Só para negar a mãe. Mas não é de propósito, é porque ela precisa afirmar a própria identidade e para isso ela nega o pai. Por isso que é um inferno ser pai e mãe de adolescente, porque tira a gente do sério, entendeu? Né? Agora, quando os pais já não têm isso, agora você imagina, pais que não desenvolveram emocionalmente, que são outros adolescentes, cuidando de adolescente... Que é muito comum, infelizmente. Que é muito comum. Aí você vê a bagunça. Por quê? Os pais precisam ser autoridade dentro de casa, e se eles não têm isso, o que acontece? A mãe quer ser amiguinha da filha, a mãe fica desesperada, e ela tem medo do distanciamento da filha, ela não compreende isso. Então, o que ela faz? Ela quer ser boazinha. Aí ela se veste igual a filha, de mini saia, não sei o que, ela quer ser jovem, começa a competir com a menina, fica amiguinha da filha, por exemplo, e a hora que você se torna amiguinha da filha, você desceu da hierarquia. Então, você já deixou de ser mãe e passou a ser amiga, e o problema de ser amiga é que a amiga não tem autoridade nenhuma. Aí a casa, agora você imagina um lar, onde você não tem uma hierarquia, você não tem uma autoridade, é como se fosse uma bagunça, quer dizer, você já não tem regra para mais nada. Aí a mãe passa o tempo, ela perde totalmente o controle sobre isso, daqui a pouco você tem o namorado dormindo em casa, o cara que não ajuda em nada, ela não sabe como mandar esse cara embora, aí só vai piorando a situação. Mas por quê? Porque alguém desceu da postura que não deveria descer. Perfeito. Entende? Olha aí, minha gente, que coisa, quantos ensinamentos importantíssimos para a família, respondendo aí por que na adolescência muitas vezes essas depressões, essas loucuras que a gente está vendo. Então a gente está vendo muito aí, os pais precisam de terapia. Precisam, porque nós somos uma geração que nós já estamos sofrendo uma geração de, por exemplo, mães que já estavam trabalhando. Sim. E a mulher não tinha um modelo, né, de mulher que trabalha. Fora. Exato. Não tinha. A gente fez um exagero de querer parecer muito com o homem.
Então veio esse movimento mais feminista, em que a mulher trabalha, eu quero ser como um homem, e nós não somos como homem. A natureza da mulher, ela é diferente. E a gente quis competir com o homem. Quando a gente faz isso, a gente deixa a casa. A gente deixou a casa e terceirizou a educação, que é coisa da mulher. É coisa da mulher. Sabe? Porque a mulher tem esse olhar e tem esta natureza, é da natureza feminina, o cuidar da pessoa. O homem cuida de território, o homem dá segurança no território. A mulher, ela cuida do lar. Sim. E quando ela abdica desse papel, a criança fica órfã. E aí nós terceirizamos isso para as escolas, terceirizamos isso para as babás, terceirizamos isso para os avós, porque a mulher não estava em casa, ela estava trabalhando, entendeu? As feministas vão me matar agora com esse meu discurso aqui. Não, mas né? é verdade. Isso. E agora, a gente está vendo o resultado, porque a mãe chegava em casa com culpa e comprava brinquedinho e agradava. E aí chega nessa época da adolescência, que é a parte mais difícil. Não tem que pulso. o filho está se conhecendo, nem se conhece. A minha filha também não. É onde a gente está vendo hoje. Vamos falar a verdade mesmo. Virou uma moda a parte de viver o homossexual, a vida assim, porque eu sou assim. Por quê? A mãe não tem a referência da gestora, não tem a referência do pai. Não que isso... Eu não sei se eu estou falando besteira, você é uma psicóloga, você está dando grandes pistas que no mundo onde a mulher hoje precisou sair, tem um agravante que pode ser hoje a resposta de muitos e muitos fatores depressivos na vida de um jovem. Sim, porque assim, olha, quando a gente diz um não para um filho, é um gesto de amor. O não, ele também é um gesto de amor. Por exemplo, quando você quer agradar muito, você fica com medinho da raiva do filho, por exemplo. Mas, por exemplo, quando você fala assim, filho, não coloca o dedo nessa tomada. E o filho vai lá e põe o dedo na tomada. E a gente briga. A gente fala assim, eu não falei para você não colocar o dedo na tomada, porque isso te machuca. O meu desespero mostra o quanto eu me importo. Eu me importo por você. E hoje é assim, o filho vai sair, tá bom, filho, sai. O filho está saindo 11 da noite. E aí a pessoa fala, filho, vai, sai. Quer dizer, não tem uma briga do tipo, não, esse horário você não vai sair. Imagina, tipo, eu cuido de você. Você não vai fazer essa besteira com você. Eu te protejo de você mesmo. É como se a gente falasse assim, sabe? E às vezes os filhos vão para as drogas numa tentativa de chamar a atenção dos pais. Então eles vão fazendo coisas antissociais cada vez mais graves numa tentativa de chamar a atenção dos pais, do tipo, o cara me olha e me impeça de eu mesmo cometer as idiotices que eu sou capaz de fazer. Eu preciso de alguém que me dê o freio. E os pais, como eles querem ser muito bonzinhos com os filhos, eles não conseguem demonstrar isso, porque tem medo, sabe? Eles não conseguem dizer um não, você não vai fazer isso, sabe? E isso é desde pequeno, sabe? Então, assim, o não para um filho, ele é um gesto de amor, a gente sabe disso, ele sabe disso, que quando a gente dá bronca... O filho sabe disso. É porque a gente se importa. Sim. Porque o pior é a indiferença. Então, quando os pais deixam os filhos soltos, ele não está amando, ele é indiferente, tanto faz, está pulando do Ou ele telhado. É um eterno jovenzinho imaturo. Sim. Que já é pai. Isso. E não tem responsabilidade. Exato, mas o filho sabe que isso é uma indiferença. Por exemplo, é muito mais fácil para alguns pais dar um tablet na mão da criança. Olha, você não me perturba porque eu estou aqui no meu Zap, eu estou aqui na minha rede social e você não me enche. E eu te dou um pacotinho de salgadinho que eu abro aqui para não ter que fazer a comida. Isso, e se vira ali, entendeu? E tenho aqui uns docinhos, umas coisas para você se virar ali. E a mãe e o pai estão ali, ó, cada um no seu cômodo, cada um na sua rede social, e a criança está sozinha e largada, entendeu? Então é muito cômodo, porque educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Primeiro porque você tem que ser exemplo. Então, assim, se eu quero que meu filho faça ginástica, eu tenho que ser a primeira a fazer. Porque senão, que moral eu tenho para dizer isso? Agora, o mercado aí fora está preocupado com que o consumidor desse mercado faça isso? Lógico que não.
Lógico que não. Nós somos vítimas também de um movimento da indústria, certo? Da indústria alimentícia, da indústria que alimenta a indústria farmacêutica, porque a indústria alimentícia adoece e a farmacêutica mantém o ciclo, entende? Sim. Então, assim, o tipo de alimentação que a gente tem hoje, tudo um pacotinho, a gente sabe que não tem nutriente nenhum e engorda. Então, aí vem a indústria farmacêutica, e quando você engorda, você tem, na verdade, problemas cardíacos, porque ele inflama todo o corpo. Então, sim, você vai ter problema nos órgãos. E aí, você vai ter, o remédio para o colesterol, é para pressão alta, é para problemas cardíacos, é não sei o quê. E lá na frente vem o Alzheimer, vem o câncer, é toda uma indústria, entendeu? E uma indústria alimenta a outra. Então, assim, se a gente não para pensar sobre em que ciclo que eu estou alimentando, eu simplesmente sou um zumbi, um marionete na mão de poderosos aí do sistema. Gente, que aula, é uma aula, um bate-papo que se tornou uma aula